de carga, a carga da haste ultrapassar 22.000 newtons, ok? Libras. Então eu tenho que vir na configuração dos alarmes. Agora, célula de carga muito alta. É um negócio sério? É catastrófico. Quebra a haste, faz entrar a sonda. Então, eu quero que célula de carga muito alta desligue a unidade. Pronto. Agora, se eu tiver uma carga na haste maior do que 22.000 libras, eu vou ter uma falha e um desligamento. Nós não vamos conseguir simular célula de carga aqui, mas a gente consegue simular, por exemplo, vazamento, a pressão de linha. Pressão de linha aqui, vamos imaginar que eu tenho transmissor de pressão de linha, seja de 0 a 1.000 PSI. Então, a escala é 1.000, o mínimo é 0. Vamos botar muito alto em 800. Vamos colocar o alto em 500 e vamos colocar o baixo em 200. Opa, 200. Foi. Salvei. Não resolvi nada, só salvei os números. Aqui, eu quero o baixo, alto e muito alto. Então eu tenho que ativar o alto e o muito alto. E eu tenho que ativar o muito baixo tá 0. Vamos botar -1 aqui para ele não incomodar. -1. Ó, antes eu coloquei -1 aqui, só que eu não salvei, eu perdi. Ó. -1. -1. -1 aqui. Salvei. Tá ativado. Vamos desativar isso aqui, apesar dela não acontecer, para não dar ruído, porque é um simulador. Então eu estou com pressão de linha monitorada. Tá? Vamos lá. O que aconteceu? Pressão de linha alta na produção. Por quê? Já está dizendo aqui, pressão de linha alta. Por que está alta? (500 e 800). 200 é baixo, 500 é alto, 800 é muito alto. Ok? Então vamos brincar agora. Eu estou com 687. Tá? Eu vou pegar aqui, vamos deixar aqui. Eu vou subir. Vou subir a pressão de linha. Linha subindo. Ó. Tá chegando perto dos 800. Deu pressão de linha alta. Deu pressão de linha alta. Vou ver se aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu não vi aqui e definir qual a ação que eu quero, uma pressão de linha muito alta. Pressão de linha muito alta. Eu quero que desligue a unidade. Salvei. Tá? Agora eu vou vir aqui. Vou baixar. Vou subir de novo.
Por incrível que pareça, a unidade parou. Parou por quê? Falha de pressão alta na linha de produção. Entenderam a lógica? Nada acontece se eu não definir o que eu quero que aconteça. Se eu pegar aqui, vou tirar esse cara daqui e vou colocar aqui, passa para temporizado. Pressão de linha muito alto, passa para temporizado. Pá. Estou aqui. Baixa esse cara. Vou ligar ela. Liguei. Agora, a hora que esse cara ficar vermelho aqui, é porque deu pressão de linha muito alta. Ela tem que pular para temporizada, que ela tem que sair do manual. Subir a pressão. Vai contar um tempo. Deu a falha, jogou para temporizado. Perceberam a ação funcionando? Uhum. Vocês perceberam que está demorando um pouquinho para essa pressão de linha atuar? Vamos olhar em algum lugar, bem lá no final. Bem no finalzinho. Não. Acho que é a última tela. Aqui, ó. Pressão de linha high, 15 segundos. Depois que deu pressão de linha, ele fica esperando 15 segundos para ver se realmente a pressão de linha está alta. Se você botar aqui 3 segundos, por que não foi embaixo? 3, enter. Foi. Salvei. Vocês vão ver que o negócio acontece bem mais rápido. Vou botar em manual de novo. Vou ligar. Liguei. O que aconteceu aqui? Eu não tinha desligado, né? Parou. Liguei. Ela ficou ligada que eu passei de temporizado para manual sem desligar. Então, tá aí. O que deu aqui agora? Ó, está sinalizando pressão de linha baixa, porque está abaixo de 200. Só que não tem nenhum alarme definido. Ó. Eu tô com ajuste de 200 e a minha pressão de linha está em 0. Então, no momento que eu subir agora, você vai ver que esse negócio vai para temporizado rapidinho. Ó, vai ficar vermelho e já vai bater. Ó. Foi. Ó. Perceberam aquele retardo atuando? Antes era 15 segundos, agora é 3. Entenderam, pessoal? E isso se repete para todas as entradas analógicas. Valdemir, Sim. eu consigo parar a UB por pressão baixa pelo PIT? Mas claro. Tem essas duas funções, né? Sim, Tanto aqui, ó. para... Vamos fazer. Vamos fazer. Pressão, pressão muito baixa. Sem PSI para a unidade, certo? Sem PSI. Ok? Tá, ó, aqui está habilitado, está habilitado. Salva isso aqui. Vem aqui na nossa tela de configuração de ações e vamos tirar esse cara daqui para
para não bagunçar, não tem mais nada. Pressão muito baixa, pressão muito baixa, pressão de linha muito baixa para a unidade. Salva. Tá? Beleza? Estou aqui. Minha pressão está aí 600. Vamos olhar o que está. O que está. O que está pipocando aqui? Pressão de linha alta. Tem que baixar um pouquinho mais para apagar esse cara. Pronto, apagou. Sem alarmes. Vamos aqui. Vou ligar a unidade. Botei manual primeiro, né? Manual. Beleza. Liga. Rodando. Pressão de linha 463. Vamos lá, vamos descer. 300. 200. Na hora que eu chegar em 100 vai bater. Percebeu? Bateu 100, 3 segundos, desligou. Beleza. E sempre tá aqui, ó. Desligou, tá parado, por quê? Falha de pressão baixa na linha de produção. Show de bola. Beleza? Beleza. Tá? E isso vale para todas as demais entradas analógicas aqui, tá? Aí tem aquela treta do sensor de temperatura lá. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui a entrada analógica 2 tá para pressão anular. Ó, pressão anular. Eu posso mudar para temperatura aqui. Tá? Aí eu posso escrever o que eu quiser aqui. Tá? Mas eu mudo para temperatura, aí ele vai ficar lendo aquele sensor, só que tem que fazer aquele jumper lá. Então, quando não tem, quando precisa ler o anular 2, que é a exceção, você vai vir aqui, vai mudar para o anular 2 e vai programar os dados do transmissor de pressão do anular 2. Caso contrário, isso aqui fica em temperatura. Tá? Isso aqui fica em temperatura, salva. E aí, se eu tivesse com o sensor de temperatura conectado lá, tá mostrando aqui. Apesar de não ter sensor, tá mostrando, ó. Tá mostrando um número idiota aqui. Isso é ruído, tá? A entrada tá aberta agora. Tá aberta não, na verdade tem o sensor ligado. Só que esse sensor de temperatura, ele é inteligente. Durante 3 segundos ele manda a temperatura, durante 3 segundos ele manda a umidade. Então agora, como eu estou injetando, deixa eu tirar, botar em 0, vamos ver o que acontece. Anular 2. Zerei. Ele está perdido, tá? Mas você vê, como eu mudei para temperatura, a entrada já está tentando ler temperatura, apesar do sensor não estar conectado. Beleza? Outra coisa, aqui. Bateria. Você vê. A entrada de corrente do motor não tem alarmes e nem falhas, porque a função do controlador o controlador não tem uma função de proteção contra a sobrecarga no motor. Quem faz isso é o relé de sobrecarga, o inversor de frequência, e também não tem a proteção contra a sup e sobretensão da bateria, que isso é uma função do carregador de bateria. Ele só indica tensão aqui. Então, essas duas entradas não tem ajuste de alarme de falha. Por quê? Porque a função do controlador não é essa. Aqui são variáveis de processo que o controlador tem que controlar. Aqui tem outras entidades, outros equipamentos que fazem esse controle. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Aqui, ó, sensor de vazamento. Tá em off, não funciona, tá em on, funciona. Sensor de vibração. Condição, falha ativa em off. O que significa isso?
falha ativa em off. Se não tiver 24 volts na entrada do vibrostato, eu vou ter uma falha. Vamos ver se é verdade. Opa, errei. Me perdoe. Sensor de vazamento, 24 volts. Está vermelho. Vibração, 24 volts. Os dois estão em 24. Vamos ver se a minha chavezinha aqui funciona. Vibração. Vou zerar. Zerou. Funciona. Vazamento. Zerou. Vamos ver se a falha atua agora. Liga a unidade. Não vai deixar ligar porque a pressão está em zero. Tem que aumentar aqui. Liguei. Vou atuar o vazamento. Vai contar um tempo. Vazamento já foi para vermelho aqui, que atuou a entrada. Já deu a falha. Já parou. Condição de vazamento. Porque lá pro repórter lá. Condição de vazamento. Vou tirar a falha. Desapareceu. Vou ligar de novo. Vou gerar vibração. Tá aqui ela. Vai ficar vermelho aqui. Em seguida a falha vai atuar. Vermelho, falha, parou. Entrada digital EDX1. O vibrostato não é uma entrada nativa do controlador. Então, o programa está usando a entrada digital auxiliar 1 para monitorar o termostato. Então, mas isso só aparece aqui. Lá no MAP já vai aparecer a entrada correta. Então, EDX1. Entrada digital auxiliar 1. Onde é que ela está? Não está aqui, mas está aqui, ó. Aqui está com o sensor de vibração. Aqui, ó. Sensor de vibração EDX1. Tá? Porque isso é uma entrada personalizada para o projeto da Petrorecon. Entendido? Outra situação interessante para essa entrada digital. Tá? Aqui, vai. Eu vou mudar aqui, ó. Vou mudar para on. Se eu mudei para on, antes tinha que tirar o 24 volts para a tua falha. Agora tem que colocar o 24 volts para a tua falha. Ou seja, antes eu tinha que ter um contato NF. Off, eu preciso de um contato NF. On, eu preciso de um contato NA. Então, desculpa, salva. Vem aqui. Vem aqui. Você vê, eu estou com a chave ligada. Se eu desligar, vem a falha. Inverteu. Invertiu o contato. Continuando. Como ela é uma entrada auxiliar, ela é configurável. Então, continuando nas opções de configuração dela. Eu não quero que eu não quero que dê falha, que nunca pare por vibração. Vem aqui e programa para alarme. Eu acho que eu não salvei, né? Aí não vai funcionar. Alarme ativo em off. Salva.
Vem aqui. Liga a menina. Ó, ligou. Independente de isso aqui tá desligado ou ligado, a minha unidade continua funcionando. Ou seja, agora eu não tenho mais uma falha de vibração, eu tenho um alarme de vibração. Entendido? Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Ideias? Alô, alô? Estamos na escuta. Mas tudo certo? Nenhuma dúvida? Nenhuma ideia? Não está faltando nada? Valdemiro, no caso, essa aplicação só é para o B mesmo, né? B se não entra em tela, não. Essa aplicação aqui é só o B. Existe uma outra aplicação parecida, mas com as devidas proporções, para BCS, para BCP, para Pungerlift. Pungerlift não interessa porque não usa motor, tá? Mas basicamente os três métodos que usam motor é BCS, BCP e BM. Tá? BCS e BCP, você em vez de... Fala. Pode falar, Carlos. Fala, Clécio. Carlos, entendeu? Ô, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tô sim. Tá, beleza. Então, essa aplicação é 101% BM e não dá para fazer nada além de BM com ela. Beleza? Beleza. Continuando, tá? Agora nós temos a nível de configuração. Vamos falar de carta de fundo. Carta de fundo. O que eu preciso configurar? Preciso configurar isso aqui. Preciso configurar isso aqui. Preciso configurar isso aqui. E preciso configurar isso aqui. Para calcular a carta de fundo, o algoritmo precisa conhecer a geometria da unidade. Então, a medida A. Cadê o B? Fugiu o B. O C, o P, o K, o R, tá? O I, a posição dos contrapesos e cadê a carga do contrapeso? E a massa de cada contrapeso. Se esses dados não tiverem preenchidos e os dados daquela primeira tabela que eu falei para vocês não darem importância, não vai ter uma carta de fundo perfeita. Tá? O que mais? Célula de carga. Para fechar a célula de carga. É normal a célula de carga. É normal o zero da célula de carga. Você põe lá a célula de carga ligada no chão sem nenhuma carga nela. Aí você vem aqui. Você vem aqui e vê que a carga não está em zero. Tem um offset. Aparecendo um númerozinho pequeno aqui na carga da asa. Como é que resolve isso? Vocês já ouviram falar em tarar a balança? É zerar a balança, certo? Então, para que o zero da célula de carga seja realmente zero aqui na carga, você tem que fazer a tara. Então, você vem aqui no comando do poço,
Você deixa a célula de carga livre, sem nenhuma carga nela, e ativa a carga, a tara. Aí ela vai memorizar aquele númerozinho lá, 0,152, e vai considerar que 0,152 é célula de carga sem carga. Por exemplo, agora deve dar. O que eu fiz aqui agora deve ter gerado uma bagunça danada. Vamos olhar a bagunça que deu. Não, até que não foi tão grande a bagunça. Ele subtraiu aqui. Tá? Então eu vou remover, porque senão tudo vai dar errado aqui. Tá? Então toda vez que você troca a célula de carga, você deveria, antes de botar o peso da haste dela, ligar o controlador, vir aqui e dar um ativar tara. Tá? Quando você dá um ativar tara, ele vai escrever um número. Aqui, ó. Offset da célula de carga, 1598. O controlador agora está, se a célula de carga mandar 1598 libras, ele vai tratar como zero. Tá? Ou seja, eu calibrei o zero da célula de carga. Se eu vier aqui agora e remover a tara, opa, errei de botão, não é aqui, é aqui. Se eu remover a tara, em teoria, aquilo lá tem que voltar para zero. Aqui. Aqui. Você viu que voltou para zero. Então, se a célula de carga estiver perfeita, esse número vai ser zero. Como sempre tem um errinho, quando você tarar, vai aparecer um pequeno número aqui. Beleza? Continuando. Terminamos as analógicas. Aqui. Pressão de linha sem sinal. Eu tenho uma entrada de pressão de linha de 4 a 20 mA. Certo? Então, eu estou lá com a minha pressão de linha em 0. Estou com a minha pressão de linha em 0. O que significa isso? Que tem 4 mA entrando lá. 4 mA é 0. Se faltar esse 4 mA, se alguém cortar o fio, alguém cortou o fio da pressão de linha, o que eu quero que aconteça? Eu quero que gere um alarme ou eu quero que gere uma falha? Se eu colocar aqui gerar falha, hora que alguém cortar o fio da pressão de linha, a unidade vai parar. Então, o normal não é isso. O normal é gerar um alarme. Tá? E esse alarme vai aparecer. Opa, pode falar. O Valdemiro, eu quando tava mexendo nesses VEG aí de Mossoró, eu vi que ele tava muita falha de fio partido. Seria essa falha que aparece em si no inversor? Não. Fio partido é coisa do inversor da VEG. O inversor da VEG, se você programar uma entrada do inversor, uma entrada analógica do inversor da VEG para 4 a 20 mA e não tiver 4 mA lá, ele dá alarme de fio partido. Então seria a mesma coisa aqui nesse caso, no Mais ou programa. menos a mesma coisa. O fio partido aqui, você só tem que decidir se esse fio partido para a unidade ou se esse fio partido só gera um alarme. Entendeu? Então, no caso, quem vai definir é a gente mesmo, né? Como é que é? Nesse caso, quem vai definir se é falha ou alarme seria a gente mesmo. Não, veja bem, cada cabeça é uma sentença, tá? Com os meus 30 anos de putaria nesse negócio, não faz sentido fio partido em sensores de pressão de linha, em pit de pressão, desligar a unidade. A não ser que alguém diga, não, nós temos um problema sério e nessa unidade eu quero que a unidade pare. Então na minha opinião, pela minha experiência, até prova em contrário, falha da fiação da pressão de linha é
é alarme, não é falha. A maioria é assim. Exceções existem. Por exemplo, essa programação para transformar esse alarme numa falha e parar a unidade, ela não existia. Em 2021 foi vendido, se não me engano, foi vendido uns 40 ou 50 painéis para a Carmo Energy, e eles tiveram um problema lá, eles pediram para implementar isso. Aí foi implementado essa função para que quando você tiver... Deixa eu ver onde é que está aqui. Interessante que falha... Ah, tá aqui. Ó. Falha na pressão de linha. Pressão... Cadê ele? Pressão de linha sem sinal. Tá aqui, ó. Pressão de linha sem sinal. Isso era sempre uma alarme. Quem pediu aquela opção foi a Carmo. Então, o único lugar que fio partido no pitch de pressão desliga a unidade é na Carmo Energy, até onde eu tenho conhecimento. Beleza, minha gente? Mas é mais um recurso, mais uma coisa para facilitar, para dar mais confiabilidade. Mas, em via de regra, eu considero que em 95 ou 96 mais por cento dos casos, isso vai ficar como alarme, não vai ser programado como falha, a não ser que alguém peça para programar como falha. O recurso está aí. Beleza? Aqui, ciclos de bombeio para confirmação de alarme, tá? Carga máxima e carga mínima. E spam, tá? Carga máxima e carga mínima. Se você botar uma aqui, se eu fizer uma leitura e deu pressão de linha, a carga da haste muito alta, ele vai parar. Então, uma é pouco. 5 é demais. Tá? Então, o mínimo para você, no mínimo você tem que confirmar que aquela leitura não estava errada. Então, o mínimo é 2. Na maioria das unidades, dá para botar 3, 4. Então, se você tiver uma célula de carga boa, uma instalação da fiação da célula de carga bem feita, sem ruído na carta, 2 funciona maravilhosamente bem. Se você tiver uma célula de carga com uma fiação ruim, com ruído, a carta cheia de dente, aí aumenta esse número, aumenta para 5. Tá? E depende muito do estado da coisa. A unidade está operando no limite, a unidade está com uma baita folga, essa unidade está aqui produzindo há 10 anos, sem supervisão, sem proteção, nunca quebrou haste, pode botar um número maior aqui, põe 5. Eu nunca colocaria mais do que 5. Tá? Porque se você colocou 5 vezes, isso pode chegar em baixa velocidade, isso pode dar 10 minutos. Então, mais do que 5 é complicado. 2, 3, tá? 4, 5 seria o limite. Então, 1 é pouco, 5 é o outro extremo, 8 e 80, tá? Span mínimo da célula de carga, mesma coisa. O que é span? O que é span de célula de carga? Vamos ligar esse negócio aqui. Liga. Vamos esperar a carta aparecer aqui. Quando você está esperando, demora para passar o tempo. Span é a diferença da carga mínima para a carga máxima. Então, aqui, eu tenho uma carga mínima na faixa de 11 mil e uma carga máxima na faixa de 16 mil. Então, eu tenho um span de 5 mil. Então, vamos supor que o normal seja um span de 5 mil. Vamos imaginar que mesmo que esse poço fique vazio, eu vou ter um span aí, um quarto disso, tá? Então, eu teria um span mínimo de 2 mil. Então, se
esse traço se aproximar muito desse e a diferença ficar menor do que 2.000, ou esse cara aqui subir e ficar a menos de 2.000 desse aqui, ele vai desligar por spam mínimo, porque spam mínimo, a perda de sensibilidade da célula de carga é um efeito colateral de uma sobrecarga na célula de carga. Se uma célula de carga levar uma pancada, a tendência é ela perder sensibilidade e essa carta cair, a carta ficar menor, com spam menor. Então, a partir do momento que eu dei uma pancada na célula de carga, ela danificou, ela não tem mais sensibilidade e a carga cai, se eu não desligar por spam, eu corro o risco de quebrar a haste, porque a minha proteção contra a carga máxima não funciona mais, porque a célula já está com defeito. Então, a proteção contra spam mínimo da célula de carga é para avisar que a célula de carga não está mais em condições ideais e a minha proteção de carga mínima e carga máxima foi para o espaço. Eu não tenho mais ela. Outra coisa interessante. Observem aqui. Falha no sensor de posição. Falha na célula de carga. E correias rompidas. Eu tenho uma falha no sensor de posição. Eu tenho uma falha na célula de carga. E eu tenho uma falha por correias rompidas. Essas três falhas eu não consigo simular aqui. Vocês vão ter que acreditar no que eu falo. Falha no sensor de posição. A unidade está rodando. Tá? A unidade está rodando. E o sinal de posição, essa escadinha aqui simplesmente desaparece. Ele conta um tempo. Tem carga. A carga da célula está lá. Tem posição. Não tem sinal de posição. E o motor está girando. Ele conta um tempo e desliga por falha no sensor de posição. Falha no sensor de posição, entendido. Faltou o sinal de posição, eu tenho o sinal de carga, o motor está girando, falhou o sensor de posição. Conta um tempo, persiste o problema, desliga por falha no sensor de posição. O tempo que ele vai desligar, o tempo que ele vai levar a desligar é quanto menor a velocidade, mais tempo ele demora. Então, se a velocidade estiver rápida, ele desliga mais rápido. Se a unidade estiver bem lenta, ele demora mais tempo para desligar. Então, esse tempo é um algoritmo em função da velocidade. Falha na célula de carga. De repente, eu não tenho mais o sinal de carga. Eu tenho o sinal de posição e a unidade está girando. Conta um tempo, desliga por falha na célula de carga. Correias rompidas. Falta o sinal de posição. A carga desaparece, mas não zera. E o motor está girando, conta um tempo e para por correias rompidas. Porque no momento que romper a correia, eu perco. A manivela para, eu não tenho mais sinal de posição. E a carga, a manivela vai parar em algum lugar e vai ficar uma carga residual aqui, um traço contínuo, uma carga residual. E aí ele interpreta como correia rompida. Entendidas as três proteções? Beleza, vamos lá, gurizada. Vamos continuar aqui. Essa já foi, que está tudo certo. Aqui foi, esse aqui já expliquei para vocês. Aqui não tem mais nada. Próximo. Horário de bloqueio. Era muito comum no passado, faz muito tempo que eu não vejo ninguém usar isso. Imagina você ter um problema de demanda
e você não pode ter um motor partindo das 7 às 8 da noite. Aí você vem aqui e programa para que a unidade pare durante 60 minutos, começando às 19 horas e 0 minutos. Então, 19 horas a unidade para, fica parado até por 60 minutos e depois libera de novo. Faz muito tempo que eu não vejo ninguém usar isso. Os contratos de demanda, o abastecimento de energia melhorou, mas na Petrobras, há 15, 20 anos atrás, isso era muito normal. Existem controladores no exterior que têm até 3 horários de bloqueio. Você consegue programar 3 horários de bloqueio ao longo do dia para bloquear a unidade. A última vez que eu vi usar isso nos Estados Unidos, eles bloqueavam a unidade à noite no inverno, porque a temperatura caía tanto que o óleo ficava tão grosso dentro da tubulação que a unidade não produzia nada e ficava jogando energia fora. Então eles faziam um horário de bloqueio em função da baixa temperatura e do que o óleo ficava mais denso. Foi a última vez que eu vi alguém usar isso. Limitação de torque no redutor. Mais um mau exemplo de brasileiro. A Petrobras tinha uma mania de sobredimensionar violentamente a unidade e não se preocupar com a vida do redutor, porque ele tinha um fator cagaço lá em cima. Precisava de um redutor de 100, botava um de 300, aí não precisava se preocupar com ele. Mas quando você habilita isso aqui, você consegue colocar aqui qual a carga máxima do redutor no ciclo ascendente e no ciclo descendente. Essa carga máxima é na manivela. Então, essa conta, esse limite aqui, é feito a partir desse número que você insere lá na geometria. Então, aqui você põe torque da manivela. Então, aqui você põe o torque nominal da manivela. Está aqui, 90 mil libras. Então, se eu programar lá 92 mil libras, se passar de 92, ele vai gerar o alarme ou a falha. Tá? Mas é mais uma daquelas proteções que os mecânicos no passado, nos Estados Unidos, o índice de problema de redutor é muito grande, porque eles ainda usam muita chave de partida direta. Aí, essa falha, essa proteção tem uma importância maior do que a proteção de sobrecarga, do que o relé de sobrecarga do motor. Aqui no Brasil, em função dessa política de sobredimensionar a unidade que se criou na Petrobras e ainda não caiu em desuso, ninguém habilita isso. Se você, maioria dos postos que você vê o pessoal botando para funcionar, mesmo dentro da Brava, onde tem um monte de gente da Petrobras, normalmente esse cara aqui fica em off. Mas é uma proteção interessante, só que é uma proteção que não tem um resultado de curto prazo. Você não limita o torque no redutor, em vez de durar 10 anos, ele vai durar 5, vai durar 6. Entende? Então não é algo que nem a carga muito alta na haste. Você não limita o torque da haste, semana que vem quebra a haste, aí tem que entrar uma sonda para pescar a haste e a produção fica 3 dias parada. São parâmetros diferentes, entende? Agora, vamos lá. Vou deixar para o final porque é importante. No modo temporizado, lembram que eu falei? Eu tenho que programar um tempo de unidade parada e um tempo de unidade desligada. Isso aqui é um repeteco do que está aqui na tela inicial. É a mesma coisa. Tem 2 lugares para fazer. Ó, ligado e desligado. Tá? É o mesmo que está lá. Só que lá é o map que escreve e aqui é o aplicativo que escreve. O map lá, o cara do supervisório, quando escrever, ele vai escrever aqui. Tá? Agora, também é uma coisa. Então, o que aparecer aqui não vai aparecer naquela tela inicial. Agora, o que você entrar lá, vem para cá. Então, aqui é o valor oficial que está valendo.
Controle, mesma coisa. Controle POC de posição, POC de carga, POP, POC de posição, POC de carga, POP de posição. Mesma coisa que está aqui. Bota em automático. Errei. Bota em automático. POC de posição, POC de carga e posição, o POP. Os 3 valores. Ainda tem o idle time aqui. Idle time é a mesma coisa que nem unidade desligada, só para vocês saberem. E aqui ele fica mostrando a posição corrente. Então aqui é tela de entrada para escrever naquele outro campo lá. Tá? Então eu posso configurar aqui. O que eu escrever aqui vai aparecer lá. Quando o cara escreve no map, não aparece lá e só vai aparecer nessa tela aqui. Mas normalmente isso não tem o que ajustar, não tem o que mudar, é operação pura, tá? POC da carta de fundo, tá? Se eu estiver operando pela carta de fundo, eu quero ter o ponto POC ativo ou ponto POC não ativo. O que significa isso? A carta de fundo é muito mais precisa e a chance do controle se perder é muito menor. Então eu posso desativar o ponto POC e evitar, se eventualmente o ponto POC não estiver bem configurado e a carta esvaziar até aqui, evitar que eu possa pare, porque com a carta de fundo eu tenho um controle muito maior da unidade. É só um detalhe operacional também, e quando eu coloco a unidade para funcionar, eu sempre deixo ativado. Se alguém quiser desativar, que desative. Tá? Segurança morreu de velho. Mas aí, cada um com a sua filosofia, e essa filosofia pode ser uma na Brava e pode ser outra na Petroreconcavo. Filosofia pode ser uma na Bahia e outra em Mossoró. Então tem que ir aprendendo com o cliente e aos poucos programando, configurando os detalhes conforme a necessidade e o gosto do cliente. Continuando. Tempo de pump off. A unidade parou por falta de energia. Quanto tempo eu quero que ela espere antes de voltar a funcionar para ter certeza que a energia está estável? O padrão é 30 segundos. Eu nunca vi ninguém mexer nisso. Se tu tiver um problema de energia muito grande, normalmente a energia volta com sobretensão, dando as piscadas, aí esses 30 segundos absorve isso. Tá? E aqui, POCs consecutivos. O que significa isso? Se eu colocar uma aqui, tá? Se a carta passar uma vez em cima do ponto POC, a unidade para. Se eu botar 10, a carta vai ter que passar 10 vezes em cima do ponto POC para parar. O número comum mais usado é 10. Tá? Eu já fiz testes com 5 e a unidade parou por besteira. Então, não recomendo baixar esse número. Subir não é pecado. Considerando que nós estamos trabalhando com postos maduros, que muitos deles trabalharam por anos sem proteção, 10 é um número tranquilo. Se você botar 20 aí, a chance de ter problema também é pequena. Agora, também não tem motivo para subir isso. Subir para quê? Então, fica no padrão em 99,99% dos casos. Tá? Agora nós vamos para algumas coisas importantes. Tá? Pro controlador, a partir de uma velocidade, deixa eu voltar no manual aqui. Pro controlador, a partir de uma velocidade, 5 CPM, a partir de uma velocidade máxima, 1800 RPM, calcular qual é a velocidade que o motor tem que girar para esses 5 CPM girar o motor na velocidade tal, para que aqui no CPM apareça 5, ele precisa
fazer tem uma matemática por trás disso. Qual é essa matemática? Essa matemática está aqui. Ó. Você tem que dizer para o controlador qual é a velocidade mínima e a velocidade máxima. Em BM, normalmente a velocidade mínima que está no inversor é 0 e a máxima é a nominal do motor. Tá? Então, duas informações. O que mais? O que mais que eu preciso? Eu preciso saber o diâmetro da polia da bomba, o diâmetro da polia do motor e a taxa de redução do redutor. Com a velocidade máxima do motor. Essas informações aqui, um CPM mínimo e um CPM máximo da unidade de... Não, esquece, isso aqui é para outra coisa. Com a polia definida e com o motor definido, o controlador consegue saber que para rodar a 5 CPM, vamos ver se é 5, para rodar a 5 CPM, o motor tem que estar a 600 RPM, e para isso, na saída analógica ou no Modbus, dependendo do caso, tem que ter 33% de range. Tá? Então, essa matemática toda, e polia, redução, velocidade máxima, é para calcular o percentual da referência que precisa mandar para o inversor girar na velocidade que equivale ao CPM setado na entrada do controlador. Entenderam o motivo? Já que ninguém disse sim, eu vou acreditar que sim. Ok, entendido. Continuando, então. Vamos lá. O que mais que tem aqui de interessante e de importante? Vocês perceberam que Entendi. tem muita coisa que é engenharia de elevação de petróleo, que não é a equipe de automação ou a equipe de inversor de frequência que vai definir. Tá? Ok. Uma coisa que acontece com muita frequência e dá uma polêmica do capeta, qual a unidade mínima, qual a velocidade mínima e a velocidade máxima da unidade? Você chega lá, a unidade está trabalhando a 8 CPM, aí tu pergunta, qual é a mínima? Não sei. Qual é a máxima? Não sei. Aí tu já posso baixar essa mínima? Não sei. E agora, faz o quê? Aí você pega, pergunta pro cara, quantos dias esse negócio está rodando a 8 CPM? Ah, faz um mês. Então tá bom. Então vai lá, põe a mínima em 6 e a máxima em 9. Para ele poder brincar, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. A hora que ele pode colocar isso no map e começar a brincar, ele vai poder descer e subir. Ah, mas eu quero descer mais. Então, entra com os dados do poço. Ah, mas essa unidade aqui é uma unidade complicada, não sei. Ah, está dando 8, então põe 7 e 9. Só para o cara poder testar que tá mudando a velocidade. Entende? É a engenharia de operação, é o engenheiro de elevação que tem que olhar a unidade, olhar o poço e decidir esse número. Não tem bola de cristal e o santo Google não responde, não adianta perguntar. Um outro campo e desnecessário, quando é chave de partida, é saída digital. Comando liga em on ou liga em off. Existia no passado uns painéis da CAC que ela liga em off. Ou seja, se faltar ou se pegar fogo no controlador, a unidade continua ligada funcionando. Hoje, até pelas exigências da ANP, é um pecado colocar isso em liga em off. Eu já pedi para tirar, mas acabou ficando para depois, tá? Então aqui é sempre liga em on, tá? Quando é inversor de frequência, esse parâmetro
esse parâmetro nem atua. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para a gente brincar. Aqui não tem mais nada, esse aqui já foi. Aqui foi, aqui foi, aqui foi. Aqui foi. CPM em modo local. Tá? Aqui você tem, quando você passa para local, você pode setar um CPM. Tem, dependendo de como é o dependendo do inversor, tem que ver quem é que vai dizer para o inversor qual a velocidade que ele tem que rodar em local. Então, existe um campo aqui que você pode dizer a velocidade do inversor em modo local e também existe no map. Mas é relativamente pouco usado, porque eu não sei como é que vocês trabalham, mas pelo que eu tenho visto no campo, pelo menos nos Danfos em Mossoró, quando passa para local, quem define a velocidade é a IHM do inversor. Então, esse campo aqui é muito pouco usado. Então, em local, quem manda é IHM, em remoto, quem manda é o controlador. Essa é a regra. Aqui nós temos um mix das duas coisas, não é nenhum nem outro, mas daqui a pouco a gente discute um pouquinho mais isso. Só deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa importante aqui. Não. Essa aqui é a última tela. Aqui. Só para vocês entenderem. Cálculo de produção. O controlador tem capacidade de calcular a produção do poço. Para isso, o engenheiro de elevação de petróleo tem que entrar com essas 4 variáveis. Tá? Eu nunca usei isso aqui, não sei como usa. Eu já vi, o cara entra com 4 números aí, no final do dia ele compara a produção do medidor de vazão com a medição do controlador, faz uma correção e depois o negócio funciona. Beleza. Esse cara aqui é o PID do controle de velocidade, do CPM. Eu estou na HI desde 2019, devo ter botado uns 300 postos para funcionar. Eu nunca precisei mexer nesse negócio aqui. Pelo que eu levantei, a última vez que foi mexido nisso aqui foi em 2014, porque a Petrobras inventou a roda lá e tinha uma unidade que eles tiveram que mexer no ganho proporcional. Então, isso aqui funciona e precisa provar que não funciona, que a solução é mexer aqui. Eu não sei mexer, porque cada vez que tu mexe num negócio desse aqui, tu tem que ficar uns 3 dias do lado da unidade para ver se o ajuste que você fez realmente resolveu o problema. Então, isso aqui é parâmetro que, pelo tempo que está funcionando, ele já está santificado. Não se mexe, não tem motivo para mexer. Tá? Então, quando eu chego numa unidade e alguém está reclamando que está instável, que está oscilando, a primeira coisa que eu venho aqui é olhar se esses parâmetros estão mexidos. Tá? Então, é parâmetro que devia ter uma senha de 64 caracteres para bloquear para alguém mexer. Note bem, esses parâmetros, nem o MAP tem acesso. Ou seja, só você, com o notebook, com o configurador, que consegue mexer aqui. Ou seja, provavelmente o cara de óleo e gás lá, o engenheiro de petróleo, não faz a menor ideia do que é isso aqui. Ou seja, tem um problema de estabilidade no controle do CPM, vamos ter que discutir. Se a gente chegar à conclusão que provavelmente precisa mexer no ajuste de PID, vamos ter que conversar com a engenharia da HI em Campinas e eles fazer um acesso remoto para ir discutir a viabilidade de mexer nisso ou não. Em síntese, façam de conta que esse campo aqui não existe. Essa telinha aqui, eu já expliquei para vocês o que é. É o tempo da atuação da pressão de linha. Então vamos para a última parte agora. Aqui não é, aqui. Eu tenho inversor de frequência ou não? Não tenho, é quadro de comando. Tá? Tenho inversor de frequência. Se eu tenho inversor de frequência, eu tenho 2 opções. Ou eu comando ele via I/O, ou eu comando ele via Modbus, via Ethernet. Tá? Velocidade eu já expliquei.
endereço de acesso ao gateway. No nosso caso é 1, tá? E aqui eu estou usando a COM 1 porque o meu CLP está com problema na COM 2. Mas na Petro Recôncavo, o CLP trabalha na COM 2. Tá? Isso vem configurado de fábrica, funciona, não precisa mexer. Aqui, falha na comunicação com o SCUB LT. Suponha que a unidade está rodando e solta o fio do Modbus do inversor. Ou queima a fonte de 24 volts do gateway. Queima o gateway. Se queimar a fonte, vai parar mais coisa. O gateway apagou. Ou soltou um fio do inversor. O que eu quero que aconteça? Eu quero que não aconteça nada. Cadê a dita tela? Eu quero que não aconteça nada. Ou eu quero que gere uma falha. Se você programar falha aqui, se a comunicação ficar congelada 10 segundos, ele vai mandar parar o motor. Então, em via de regra, essa proteção, eu não sei qual é o padrão de vocês. Na VEG, o padrão, a gente programava isso no inversor. Se falhar a comunicação, congelar a comunicação por mais do que X segundos, gera alarme, gera falha, vai para velocidade mínima. Eu não sei qual é que é o padrão de vocês. Tá? Então, você tem aqui as duas opções. Mandar parar ou deixar por conta do inversor. Então, também é uma decisão operacional que pode mudar de um cliente para outro. Tá? Os inversores que eu coloquei para funcionar na Petrobras com o Modbus sem o gateway, não tinha essa opção, ou seja, sempre era sem ação e a proteção ficava por conta do inversor. Entendido? E com isso nós basicamente terminamos o HioTools. O que tem de interessante aqui ainda? Aproveitando a tela. Eu configurei isso aqui, está tudo configurado, tá? Beleza. Eu quero guardar isso para mim. Eu pego, clico aqui, espero uma eternidade. Ele está copiando todos os valores de todos os parâmetros que nós mexemos e nos que nós não mexemos. Tá? Ele vai deixar eu criar um arquivo. Eu vou querer que ele bote na área de trabalho. Eu dou um salvar. Pronto. Agora ele criou o arquivo teste austral, tá? Que é uma planilha. Vou importar, texto separado por vírgula. E está aqui toda a configuração do controlador. Beleza, guardei isso aqui. Isso aqui é o poço 555. Daqui a 6 meses eu chego lá no poço, alguém mexeu, virou uma bagunça, eu quero voltar para onde eu deixei. Eu venho aqui, importa, sim. Seleciono esse arquivo e dá um carregar. Eu não vou dar carregar porque carregar demora mais que descarregar. Ele vai pegar todos esses parâmetros e copiar de volta e deixar do jeito que você tinha deixado o dia que você salvou esses arquivos. Beleza? Gostaram da brincadeira? Beleza. Tá, agora, o que falta a gente ver? A gente falta, nós precisamos pelo menos dar uma passeada, ter uma meia hora, um pouco menos, na comunicação do gateway com o inversor de frequência. Isso não é esse aplicativo que faz. Então, sabemos que o HioTools
que o controlador está falando com o gateway e que o gateway está falando com o inversor. O que é isso? Existe um outro aplicativo. Deixa eu achar ele aqui. Existe um outro aplicativo só para configurar